Olá, pessoal. Estamos começando aqui pelo nosso canal o estudo da obra Pensamento e Vida à Luz da Doutrina Espírita, começando hoje pelo capítulo 20, que tem por título Hábito, pedindo a você que chega por aqui, se torne membro ou contribua pelo Pix, que está aí no topo da tela ou aí nesse banner para vocês. Pedindo também para que você se inscreva lá no nosso blog e assim ajude a todos nós a espalhar o conhecimento genuinamente espírita. Tem aqui ao meu lado o Lauro Rodrigues, que ainda vai pedir mais algumas ações para vocês aí. Bem-vindo, Laurinho. Obrigado, Beto. Olá a todos. Muito bom poder estar aqui com você, com todos, para nós continuarmos nessa saga de analisar, né, essa obra Pensamento e Vida. Mas antes, é claro, né, pedindo aí que se inscrevam, que se tornem membro, curta, comente, compartilhe nas suas redes sociais, com seus contatos. Nos ajude, o Beto já citou, né, está aqui no topo da tela a chave Pix, caso você queira contribuir, ou apertar o botão Seja Membro, e lá você vai escolher uma das modalidades, né, que tem os valores lá, que melhor lhe couber em seu orçamento e que será debitado no seu cartão de crédito. Mas o importante é, participe conosco, contribua, né, para que a gente consiga manter esse canal ao ar, com todos esses conteúdos, né, que a gente vai disponibilizando aqui e que nós julgamos ser muito importante para o nosso crescimento e, claro, para a divulgação da doutrina espírita. Beto Ramos. Ok, Laurinho, bora lá, sem perda de tempo, vamos para o texto. Essa obra é de autoria do Espírito Emmanuel, ditada ao médium Francisco Cândido Xavier. A publicação e edição é da Federação Espírita Brasileira. Hábito. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Herdeiros de milênios gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, vivemos até agora quase que à maneira de embarcações, ao gosto da correnteza no rio, de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática. E, em razão disto, exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade com que nos seria fácil erguer uma vida melhor, e formamos em torno delas todo um sistema defensivo à base de crueldade, com o qual ferimos o próximo, dilacerando, consequentemente, a nós mesmos. Estruturamos, assim, complicado mecanismo de cautela e desconfiança para além da justa preservação, retendo apaixonadamente o instinto da posse, e com o instinto da posse, criamos os reflexos do egoísmo e do orgulho, da vaidade e do medo, com que tentamos inutilmente fugir às leis divinas. Caminhando na maioria das circunstâncias, como operários distraídos e infiéis que desertassem da máquina preciosa em que devem servir gloriosamente, para cair, sufocados ou inquietos, nas engrenagens que lhes são próprias. Nesse círculo vicioso, vive a criatura humana, de modo geral, sob o domínio da ignorância, acalentada procurando se enganar depois do berço, para desenganar-se depois do túmulo, aprisionada no binômio ilusão-desilusão, com que despendesse longos séculos, começando e recomeçando a senda em que lhe cabe avançar. Não será lícito, porém, de modo algum, desprezar a rotina construtiva. É por ela que o ser levanta no seio do espaço e do tempo, conquistando os recursos que lhe enobrecem a vida. A evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores, em marcha para ciclos mais altos da existência. É por esse motivo que vemos no Cristo divino marco da renovação humana, todo um programa de transformações viscerais do espírito. Sem violência de qualquer natureza, altera os padrões da moda moral em que a Terra vivia há numerosos milênios. Contra o uso da condenação metódica, oferece a prática do perdão. A tradição de raça opõe o fundamento da fraternidade legítima.
no abandono, à tristeza e ao desânimo nas horas difíceis, traz a noção das bem-aventuranças eternas para os aflitos que sabem esperar e para os justos que sabem sofrer. Toda passagem do Senhor entre os homens, desde a manjedoura, que estabelece o hábito da simplicidade, até a cruz afrontosa, que cria o hábito da serenidade e da paciência, com certeza da ressurreição para a vida eterna, o apostolado de Jesus é um resplendente conjunto de reflexos do caminho celestial para a redenção do caminho humano. Até agora, no mundo, a nossa justiça cheira a vingança, e o nosso amor sabe a egoísmo pelo reflexo condicionado de nossas atitudes irrefletidas nos milênios que nos precedem o hoje. Não podemos desconhecer, todavia, que somente adotando a bondade e o entendimento com a obrigação de nos educar e com o dever de servir, como hábitos automáticos nos alicerces de cada dia, colaborando para a segurança e felicidade de todos. É que refletiremos em nós a verdadeira felicidade por estarmos nutrindo o verdadeiro bem. Lauro Rodrigues. Hábitos condicionados, né? Hábitos adquiridos, e aí por aí vai. Isso é a doutrina espírita, Lauro? Com certeza, né? E o que me chamou muita atenção é logo no início. Até quero compartilhar aqui, Beto, porque para mim, o início, deixa eu voltar lá, o início de estudo. Vou atrasar um pouquinho aqui, mas nós vamos chegar lá. Vamos chegando. Pronto. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Quanto de nós somos escravizados pelos nossos pensamentos, né? Aquela monoideia. E aí, se não observar em nós, né, esse pensamento, essa insistência, isso vai se tornar um hábito. Né? O próprio Kardec vai dizer, né, que nós podemos formar no caractere da criança, por exemplo, bons hábitos para que isso, tornando-se, né, uma rotina, venha se tornar um hábito adquirido. E a própria necessidade, né, do ser humano, de preservação, de conservação, de bem-estar, provoca para que ele busque, né? Então, lá no Livro dos Espíritos vai dizer assim, que as paixões, elas têm sua razão de ser. Ela passa a ser prejudicial quando adotamos ela por puro egoísmo e orgulho. Aí já estamos falando aqui do hábito. Aí se torna um hábito condicionado. Vivemos hoje, e eu quero, né, aqui nos tempos atuais, onde o mundo se tornou pequeno devido aos nossos veículos de comunicações, internet, televisivo, enfim, e que a moda, a culinária, o meio automobilístico, o tabagismo, a bebida, né, as bebidas de modo geral, alcoólicas ou não, tudo isso nos induz a correr atrás. Né? Isso é ruim? Não, quando ela é para o nosso bem-estar, para que a gente possa viver de modo equilibrado, sem causar prejuízo ao outro, ou olhar para o outro que também tem necessidades. A partir do momento em que eu vejo isso só para mim, ou para os meus, isso pode se tornar um hábito, aí eu estou alimentando egoísmo e orgulho. Então, as paixões, elas são importantes, porém, quando eu consigo compartilhar e partilhar, né, não há mal nenhum, porque é para o nosso crescimento. Nós estamos aqui para desenvolver ciência, para, né, para vivermos de forma confortável, vivermos felizes dentro das nossas possibilidades, mas nunca em prejuízo do outro, sempre aprendendo a partilhar, a compartilhar. Então, o hábito condicionado é quando vivemos para nós mesmos, só para nós. O hábito adquirido, né, as virtudes,
é quando nós conseguimos sempre primeiro olhar para o outro, que é a questão da abnegação, né, Beto? Que o próprio Jesus nos ensinou, não façais ao outro e façais ao outro aquilo que nós queremos que nos façam, né? Então, tudo que é bom para todos, que aí é a regra, né, a definição de moral, é bom para todos, então nós estamos dentro dessas leis, dentro da moral, né, como nos ensina a doutrina espírita. Beto. Muito bem. O Emmanuel começa esse texto, né, dizendo que o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados operando constante indução à rotina. Ou seja, né, nós estamos fadados à repetição. E nesse sentido, o que nós estamos repetindo é bom ou é ruim? E hábito, quando a gente vai falar de autonomia na doutrina espírita, a gente fala do hábito condicionado, que ele é próprio do nosso instinto, do nosso desejo de conservação, preservação da espécie, 5 sentidos, as paixões. Mas, ao longo do processo evolutivo, quando a gente vai alcançando a evolução intelecto-moral, a gente precisa adquirir novos hábitos, que são as virtudes. O nosso conhecimento deve provocar em nós a mudança para o bem. E, claro, quando eu estiver fazendo bem, ele vai também ser um hábito rotineiro para mim, eu vou fazer o bem pelo bem, para o bem de todos, sem verificar resultados, né? Ele prossegue dizendo que são herdeiros de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, porque você tem uma experiência reencarnatória e não se sai bem. E ele vai dizer lá na frente, porque você veio para o berço, se enganou aqui, para se desenganar lá. Quando volta, você fala, não era isso que eu escolhi, minha coisa era fazer diferente. E aí você mudou talvez um pouquinho. E aí recapitula, volta. Mas está no processo do reflexo e da repetição. Aí ele diz assim, até agora, como é que a gente está vivendo? Nós estamos vivendo ao sabor do vento que nos leva, ele usa a expressão correnteza, embarcação da correnteza. Deixa levar. Só que lá na frente pode ter, né, uma queda muito íngreme, né, uma cascata, uma cachoeira ali, enfim, o que quer que seja, essa embarcação vai se quebrar toda. Então você não pode ir ao sabor nem do vento, nem da correnteza. Mas até então, a gente se ajusta no cotidiano com os hábitos que nós nos condicionamos e nós não resistimos a isso. Então, não há provocação de mudança. Aí ele diz assim, com naturais exceções, ou seja, raramente, mas existem as exceções, a gente tem costume de consumir o pensamento do outro. Por quê? Tudo que o outro faz afeta a gente. Publicou uma foto lá na internet, vamos lá, porque é comigo, é contra mim, é para mim, qualquer que seja as coisas. Olhou diferente, falou alguma coisa. Por quê? A gente está em comunicação, de certa maneira, captando o pensamento via perispírito, e aí a gente está consumindo aquele pensamento que nós tivemos, se não lido, né, entre aspas, aí, esse pensamento, mas captado de uma maneira que a gente até chama de sexto sentido. E aí você consome esse pensamento. E esse pensamento reflete em você de uma maneira automática, que você vai fazer uma barreira, vai erguer um muro, né? E aí você exagera naquilo que você tem de necessidade. Mas você pode também pensar por outro lado. A sociedade nos leva a adquirir coisas que uma vida simples nos levaria para o mesmo lugar, com a mesma felicidade, enquanto que a gente está procurando felicidade aonde não vamos encontrar, porque a gente precisa substituir. Substituir gente, substituir lugar, substituir coisa. Eu não gosto mais desse carinho do Lauro, eu quero um carinho diferente. Por quê? Porque, na verdade, você consome pensamento alheio e você vive pela cobrança da sociedade. Às vezes você estava tão bem, talvez você já tinha se estabelecido para a sua felicidade futura na eternidade. Não.
Mas você faz uma escolha, livre-arbítrio, faz uma escolha. Por quê? Porque você está consumindo pensamento alheio, refletindo automaticamente uma necessidade que não é sua, que é do outro, que você estava bem, e aí você começa a deixar de viver na simplicidade. Você tem um problema, né, Laurinho, comigo? Uma conversa resolve. Por que não conversar? Por que a gente vai conversar com o estranho e não conversa com aquele afeto do coração? Por conta do hábito condicionado de consumir o reflexo alheio, o pensamento alheio, a crítica alheia. E nas relações humanas funciona mais ou menos desse jeito, na profissional, na amorosa, enfim, todas as relações. Porque a gente está nesse padrão ainda do hábito condicionado. E aqui diz o seguinte, né? Nesse aspecto, a gente forma, de um lado ou de outro, um sistema defensivo. E a gente, ao nos defender, fere o próximo, mas fere cruelmente. Você mostra toda a sua ignorância, representada pela figura da maldade, da crueldade. E aí ele vai dizer o seguinte, só que isso repercute em você. Está parecendo que ele está falando de uma lei de retorno, né? Não é que é uma lei de retorno, é que o meu pensamento ele fica em torno de mim, então eu sou o primeiro afetado por ele, mais cedo ou mais tarde. Ele está aqui, né, Laurinho? Então ele não está lá, mas você feriu cruelmente. Mais cedo ou mais tarde, dilacera por quê? Culpa e arrependimento. E aí a gente vai tentar repetir de novo, porque ele começou dizendo isso. A gente não se ajusta ao hábito adquirido da virtude, resiste ao hábito condicionado da indisciplina e das paixões, e aí você tem que recapitular. Porque você escolhe o gênero de prova semelhante, análogo de novo. Porque está desenganado lá no mundo espiritual. Aí ele prossegue dizendo, né? Estruturamos assim um complicado mecanismo de cautela e de desconfiança. Você se relaciona com o outro, lembrando daquele relacionamento anterior, Laurinho. Aí você fica cheio de dúvida agora, porque você não quer sofrer, você não quer deixar o outro te fazer sofrer, e aí você ergueu esse complicado mecanismo de cautela exacerbada, aí você não se dá o prazer de conhecer o novo e desconfia. E ele diz o seguinte, você ultrapassa a justa preservação, a gente se preserva, desde, né, tempos imemoriais da nossa evolução humana, a preservação faz parte. Você não encara o perigo, você corre do perigo, né? Você quer preservar sua vida, preservar sua prole, preservar o que você amealhou, enfim, você preserva. Mas você tem que preservar com justiça, com justeza. E esse mecanismo de cautela e desconfiança de Deus e o mundo, por exemplo, no campo da riqueza, da delegação de funções, de relacionamento profissional, você fica com tanta cautela, com tanta desconfiança, que ninguém serve para você. E aí você não consegue uma boa relação profissional. Aí ele vai dizer, né, retendo apaixonadamente o instinto de posse, e com o instinto da posse criamos o reflexo do egoísmo, do orgulho, da vaidade e do medo. Aí por medo, por vaidade, por egoísmo, por orgulho, feminicídio, Laura. Ontem eu estava olhando algumas notícias e o pessoal matando. O pessoal não sabe assimilar, com toda a dor, um término de uma relação e vai lá e mata. É cruel. Sentimento de posse, Laura. Né? Olha que coisa, né? E aí tentamos inutilmente fugir às leis divinas, né? A conformação às leis divinas fica afastado dessas condutas nossas. Não, a gente fala, tem um discurso bonito, mas o nosso agir nos afasta das leis divinas. E aí ele diz que, caminhando na maioria das circunstâncias, como operários distraídos e infiéis que desertassem da máquina, preciosa em que devem servir gloriosamente, para cair sufocados ou inquietos nas engrenagens que lhes são próprias. Você foge da máquina, ou você cai
na engrenagem que são próprias, né? Então, mais ou menos isso. Passar um pouquinho para você fazer um comentário ali, Laura, e vou abrir um portão lá. O conheça-te ti mesmo, né, nos possibilita fazer e levantar essas questões, perdão, e essas questões elas têm que ser muito íntimas mesmo, não é, né? Quando nós falamos em estudo da educação moral, por exemplo, da moral, né, no meu trato com o outro, sempre pensando, né, no bem-estar do outro, dos outros, voltando a olhar para isso, nós vamos evitar esses hábitos condicionados, onde somente viso alimentar o meu egoísmo, o meu orgulho, porque eu penso que isso é o justo. E isso passa a ser uma certeza. É muito natural nós encontrarmos pessoas que falam assim, não, mas eu mereço ter isso, porque eu trabalho, né? Aí eu mereço. É comum, e por quê? Porque passa a fazer parte da rotina da pessoa. Quem de nós nunca experimentou, né, achar que merecemos porque trabalhamos, porque nos esforçamos e pautados nessa afirmativa, nesse conceito, passamos por cima, né, de tantas outras pessoas, né? E isso nós podemos pensar aqui no próprio lar, dentro do nosso próprio lar, quando, por exemplo, eu digo assim, eu trabalho muito, eu mereço ir para o meu lazer, né? Então aí eu deixo em casa esposa e filhos, ou deixo marido e filhos, e vou para uma recreação qualquer, um divertimento, porque eu mereço. Veja que, né, uma questão muito egoísta. Por isso, quando Kardec vai trabalhar na Revista Espírita, lá em 1864, Pequenas Lições de Morais, é bem tratar disso, né? Não alimentar no outro, então na criança, esse sentimento de egoísmo, tipo assim, se você fizer isso, eu te dou isso. Se você comer tudo, você vai ficar uma criança inteligente, vai se tornar uma criança inteligente, bonita, né? Se você não comer tudo isso, eu vou dar para o outro, para o seu irmãozinho ou para o menino na rua, uma criança na rua. Olha para ver o quanto, né, a gente acaba alimentando, fazendo com que isso se torne um hábito na vida da criança. Porque todas as vezes que nós vamos repetindo, afirmando isso, isso vai se tornando um hábito. E mentalmente falando, a criança e nós vamos constantemente, né, alimentando esses pensamentos e esses pensamentos interagem, né, agem sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa vida e sobre as nossas rotinas e passa a nos governar e não mais nós que governamos, porque os nossos pensamentos estão condicionados a isso. Já não conseguimos enxergar mais. E quantos espíritos, né, vão precisar de uma série de reencarnações para compreender que não avança, que é infeliz, porque ele está circulando, girando em torno de si mesmo, desses atos que ele construiu ao longo da vida. E aí o Beto citou redes sociais, né? Às vezes eu quero ter o que o Beto tem, porque não me sinto feliz, porque o Beto tem determinada coisa, eu quero também, ó. O Beto divulga isso e eu mereço, e aí a minha vida passa a ficar em torno disso, torna-se um hábito. Beto. E nesse sentido, Laurinha, ele prosseguindo aqui no texto, né, ele fala assim, não será lícito, porém, de modo algum, desprezar a rotina construtiva, ou seja, nós vamos manter a rotina, o hábito vai existir, mas qual é o hábito que precisa existir de fato? Aquele da construção, aquele da melhora, aquele do progresso. Então, uma rotina construtiva, né? E aí ele vai dizer assim, por ela, né, por essa rotina construtiva, que nós vamos nos levantar no seio do espaço e do tempo. Aí é interessante, porque aqui o que ele está dizendo, né? Ele está dizendo que nós, quando viemos nos instruir na experiência, encarnamos, aqui nós temos a estratégia do espaço-tempo,
porque no mundo espiritual vivemos a eternidade. Então, aqui é onde vai ter o processo da experiência, para a gente provocar a criação de uma rotina construtiva e a gente sair da ideia do hábito condicionado, que é as repetições nos mesmos modos, do egoísmo, da vaidade, enfim, né? De todos os problemas que a gente vê amealhando ao longo das reencarnações. Aí fala assim, mas a evolução impõe instituição de novos costumes. Então, na verdade, isso é bem aquele texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no Cristo Consolador, salvo engano, capítulo 6. Espíritas, amai-vos. Mudança de sentimento, eu mostrei a cabeça, mas é mudança de sentimento, né? E instruí-vos, mudança de pensamento. Que é isso, instituir novos costumes. Você falou agora mesmo o mandamento aí, né? A fim de que nos desvencilhemos de fórmulas inferiores. Que a gente vem repetindo a vingança, a maldade, né? E, como eu disse, do feminicídio, ó, matar porque tem o sentimento de posse, não posso perder, estou numa competição, é por aí. É por esse motivo, né? Que aí a gente teve o modelo e guia da humanidade para a gente poder seguir. E aqui é bem interessante, que ele faz um resumo, né? Falou assim, olha, queriam fazer mal para ele, mas ele não devolvia com o mal. Aonde ele via uma imperfeição, ele era indulgente. Quando alguém fazia mal para ele, perdoava. Então, em todos os sentidos, ele se conformou às leis divinas, né? Então, aí, aonde está a questão 625, né? Aquele ministério dele pela Terra, que é disso que se trata. Então, esse texto aqui, ele vai nos convidar para a gente adotar a bondade, o entendimento, o serviço no bem e a autoeducação, nós nos educarmos moralmente, né? Para a gente evoluir nesse processo milenar intelecto-moral. Eu quero agradecer a Deus e aos bons espíritos, Laurinho. Meus comentários vão ficando por aqui, porque esse texto é muito rico, muito profundo, ele merece a meditação de todos. Quero deixar para você fazer aí as suas menções finais, sua reflexão, e a gente vai se encontrar num próximo vídeo. Lembrando que esse vídeo aqui vai ao ar para os assinantes do canal e depois a gente coloca à disposição de todos os inscritos. Lauro Rodrigues, Hábito, capítulo 20, Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier. A gente se encontra no próximo vídeo. Valeu, Beto. Obrigado. E também quero agradecer a você que está aqui conosco, participando do estudo. Deixe os seus comentários, curta, comente, compartilhe, torne-se membro, use a chave Pix, né, para que a gente possa continuar mantendo esse canal no ar. No nosso próximo estudo desse livro, Pensamento e Vida, nós vamos falar sobre o capítulo 21, que é o dever. Então, falamos hoje sobre o hábito e agora o dever, né, porque está muito relacionado. A questão da necessidade, da nossa preservação e tudo aquilo que nós precisamos, mas temos como regra, né, nós temos o dever. Mas vamos conversar isso no nosso próximo encontro. Pessoal, muito obrigado e contamos com vocês aí no próximo vídeo.